Fala nação, obrigado por escolher esse vídeo. Aqui você fica por dentro de todas as notícias sobre o Flamengo. Antes de ir pro vídeo, deixa sua curtida e se inscreva para apoiar o canal e para que possa me motivar ainda mais em trazer conteúdos sobre o mais querido. Então bora pro vídeo. Os 23 jogos. Fez 3 gols nos últimos 2 jogos. E é o vice-artilheiro da seleção uruguaia nas eliminatórias. O Suárez tem 4, o Arrasca tem 3. Arrascaeta começando a se tornar uma realidade na seleção uruguaia, Lino. Tá mutado, Lino. Mas depois ele... Tá me ouvindo, Rizé? Agora sim. Porque ele chega na Copa até como titular e depois se percebe que ele talvez não tivesse ainda ou emocionalmente preparado ou tecnicamente foi feita essa revisão da presença dele como titular e ele acaba sumindo dentro da Copa. Mas o nível técnico dele é espetacular. Aliás, ele é um jogador raro hoje no futebol mundial, porque ele entrega razoável intensidade, né? Uma intensidade padrão sul-americana, mas ele consegue entregar isso quando ele está no Flamengo e uma criatividade, uma inventividade absurda. Ele é um jogador diferente. Projetar para quinta-feira, mas o Tite começou o jogo de ontem com 2 mudanças em relação ao time que havia vencido o Chile. Ele colocou o Gerson no lugar do Bruno Guimarães e o Everton Ribeiro no lugar do Vinícius Júnior. Como é que você viu as mudanças que o Tite promoveu para o não jogo de ontem, Roque? E se você acha, você projeta que ele vai com esse time para quinta-feira contra o Peru? Eu acho que sim, Zé, que a gente tinha falado nisso aqui no Seleção a semana passada, né? Se a gente achava que o Gerson e o Everton iam ficar e qual seria o zagueiro. E eu concordo com o Tite, acho que ele fez a escolha certa, até pela como entrou o Gerson, como entraram os dois, né? O Everton Ribeiro também até fazendo o gol contra o Chile. Eu acho que o Brasil precisa de uma característica no meio de mais criatividade e eles, os dois, dão essa característica de mais criatividade. Eu acho que é um ponto que eu sempre falei, que é você colocar 2 volantes ou 2 jogadores no meio, principalmente ali, e agora são 3, podemos dizer assim, com as mesmas características. Eu acho que com a escolha do Tite com esses 3 jogadores, você tem jogadores de características diferentes, né? Que ajudam muito mais nessa criatividade e manter a posse de bola e criar jogadas para o gol. E claro que no momento defensivo, esses jogadores terão também que participar, mas eu acho que é o normal hoje. O jogo cobra isso e esses jogadores, para jogar em alto nível, como é uma seleção brasileira, tem que fazer muito bem também esse momento defensivo, porque no momento ofensivo acho que a seleção ganha com o Gerson e com o Everton Ribeiro. E quanto ao Veríssimo, eu acho que era natural, porque ele foi convocado antes, é um jogador que vem sendo convocado, e se você pensar para o futuro, nós estamos praticamente classificados para a Copa, né? E é um jogador que pode ir para a Copa, então acho normal o Tite também dar essa oportunidade para ele, para que ele jogue e o Tite consiga ver ele jogando, né? E ter essa confiança também de levá-lo para a Copa do Mundo, porque a gente, assim, eu não acho que o Miranda, com toda a experiência que tem, e aí sim, se tiver muito bem, né, para ir para a Copa, mas é difícil, né? Você colocar daqui um ano essa Copa, um jogador com a idade do Miranda e o outro como o Lucas Veríssimo, que é novo e está jogando hoje no futebol europeu. Então acho a escolha do Tite a correta. E vendo aqui as escalações do Uruguai nos últimos 2 jogos, não faz muito sentido o Arrascaeta não ter protagonismo na seleção de Oscar Tabares, viu, Luiz Roberto? Não faz mesmo, né? Na Copa do Mundo, o que aconteceu foi que o maestro Oscar Tabares encontrou uma formação com 3 volantes e como ele tinha a dupla formada pelo Suárez e pelo Cavani, que ontem não estiveram em campo, era difícil de ele mexer nessa dupla e ele acabou optando por esse jogo mais consistente, o que deu resultado até. O Uruguai acabou jogando boas partidas, excepcionalmente o jogo contra Portugal, que foi o grande jogo do Uruguai nas oitavas de final da Copa. Ontem ele jogou o Arrascaeta jogou com uma certa liberdade, né? Mas numa recomposição de linha de 4, ele chegou em dados momentos a ocupar o lado esquerdo, que ele ocupa no Flamengo, né? Com o Rodrigues
e o Álvares Martínez, que é essa joia do Peñarol, que é tratado por todos como a grande revelação dessa nova geração. Além do Betancur, do Valverde e do Vecino, que compunham o meio-campo, o Vecino fazendo ali o lado direito. A seleção uruguaia tem uma proposta de jogar reativamente e ontem, para, na minha opinião, ajudar o jogo do Arrascaeta, como era contra o pior time, a Bolívia e a Venezuela lutam por essa primazia. Quando era com um time fraco da Bolívia, o Uruguai teve que tomar iniciativa. Enfim, vinha de 2 jogos sem marcar, precisava vencer o jogo de qualquer jeito. Então o Uruguai tomou a iniciativa do jogo. Isso facilitou o trabalho do Arrascaeta. É tudo que ele mais quer, é estar com a bola, é jogar com a bola, né? Então foi bem legal ontem. E certamente que com a volta de Suárez e Cavani, eu não sei o que ele vai fazer. Trio ofensivo, nem pensar na proposta uruguaia lá, mantendo o Álvares Martínez, do Peñarol, que já está sendo negociado aí por milhões e milhões. E quanto ao que disse o Roque da seleção brasileira, é bem legal essa formação. Eu acho que o Roque foi preciso na análise que ele fez, tecnicamente falando, taticamente falando, né? E eu tô bem curioso de ver o Neymar e o Gabigol jogando como um par, como uma dupla. O Neymar talvez fazendo o papel que o Arrascaeta tá fazendo no Flamengo. Ele forma, com a ausência do Bruno Henrique, ele forma uma dupla, mesmo com o Bruno Henrique jogando, o Bruno Henrique faz a linha de 4 pelo lado esquerdo e quem sobra como segundo atacante é o Arrascaeta, com muita liberdade de gravitar em torno do Gabigol ali e fazer um par com o Gabigol, que sabe muito bem ocupar esses espaços, né? Então, assim, eu fico muito otimista. Acho que é uma tentativa que deve ser feita na seleção brasileira e que pode dar um ganho mesmo com o Gabigol e com o Neymar num 4-4-2 mais clássico, digamos assim. Gosto disso e acho que quando ganhamos com o Gerson, ganhamos com o Everton Ribeiro e com o Paquetá jogando nas beiradas. Diego Pérez, e aí hoje tem volantes como Valverde, Betancur. O refino técnico aumentou muito mais esse time do Uruguai. O Uruguai, que era aquele 4-4-2 bem estabelecido, um time mais vertical, agora ele tem condições mais de jogar com a bola. E o Arrascaeta talvez ele seja a melhor personificação dessa transição da seleção uruguaia sob o comando do Tabárez. Então, ainda o Suárez e do Cavani, como isso exige como a equipe atue. Então, assim, óbvio que é importante, não estou descartando essas situações em que eles não estejam, justamente para você encontrar outras formas de jogar e ver como o Arrascaeta pode ser ainda mais importante. Então, acho que o desafio do Tabárez talvez seja esse. De repente, até pensar num cenário em que Cavani e Suárez não sejam titulares juntos. De repente, você pode ter só um deles fazendo uma substituição durante o jogo, mas você vai ter o melhor do Arrascaeta. De repente, você pode também... Talvez é uma opção a se pensar, você não contar com os dois ao mesmo tempo, por que não? O Uruguai está mudando. Não é falando no meio de campo que não é mais aqueles volantes brigadores. Tem muita qualidade para jogar a partir de trás. Ô, Thiago... se o Arrascaeta realmente se encaixar aí, o Tabárez conseguir encaixar o Arrascaeta bem aí, der certo, volta o Cavani, Suárez, e o Arrascaeta continua jogando nesse nível aí, né? Você acha que o mercado europeu vai olhar com um carinho pro Arrascaeta, que até então não olhou, porque não pinta proposta de clube da Europa para ele, né? Esse é o detalhe, a gente fala, joga tanto, mas não pinta aquela proposta. Você acha que aí pode... Eu acho que com certeza, né? E até falando muito do que o Bira e o Dom que falaram, né? Vale a gente destacar aqui na partida contra a Bolívia com o Arrascaeta jogando como um terceiro atacante. Às vezes entrando como um camisa número 9, indo mais pelas pontas. Com o Cavani e o Suárez, ele joga sempre atrás deles. Servindo como se fosse um meia criativo mesmo. Né? O que a gente viu do Arrascaeta ontem foi um meia atacante. Um cara que chega dentro da área. Você vê o primeiro gol dele, é um de um 9. Mas eu concordo plenamente com você, William. Se você começar a dar oportunidade para ele se encaixar num posicionamento ideal, por que não ele não poderia ter essa oportunidade na Europa? E acho que o maior exemplo que a gente pode dar é de um ex-companheiro dele, o Gerson. O Gerson foi para a Europa, né? Tá jogando no maior da França, vamos deixar claro aqui, né? O maior time da França. E de certa forma... Maior da França. Exatamente. E de certa forma... História. Tá se dando bem, né? Então, se o Gerson teve essa oportunidade, por que a gente não imaginar também que o Arrascaeta teria? Agora, a gente tem que parar para pensar qual seria o nível do Arrascaeta, que time que ele poderia agregar, que time que ele poderia jogar de uma forma melhor. Eu acho que no time de segundo patamar, se você pegar, talvez, o Marselha, se você pegar, talvez, um Lyon,
Você vai num Tottenham da vida, talvez ele tivesse espaço. Quem sabe até no Milan, que perdeu o Çalhanoğlu recentemente, poderia ser uma peça interessante. Não creio que numa equipe top de linha, no Manchester City, no United, mas num time de segundo escalão ele poderia, segundo escalão que a gente pensa aqui, seria sei lá o quê, né? Mas bateria em qualquer um aqui no Brasil, né? Mas com certeza ele teria espaço facilmente. Mas é lógico que a vitrine fica com as competições de seleção, o que ele tanto almeja, acho que no exterior.